E sejam bem-vindos a mais um vídeo da série ABC Craft, onde eu mostro para vocês obras que de alguma forma se destacaram para mim, que estão aí dentro do catálogo da Craft Comic Books. E hoje nós vamos para a letra C. Se você não sabe, a cada semana, nós publicamos aqui um vídeo mostrando uma obra que se destacou de alguma forma, tanto na arte ou no roteiro, ou entre ambos esses requisitos aí, de acordo com a letra do alfabeto. Nós já temos a letra A e a letra B. Você pode conferir as obras que eu indiquei no card que vai aparecer aqui em cima em algum lugar. E hoje nós vamos para a letra C. E a obra que eu vou recomendar para vocês é Caçadores de Monstros, que é uma obra recente aqui da Craft Comic Books. Ela foi financiada por um projeto no Catarse e foi aí impressa pela Craft. E é uma realização do Manga Factory, que é um projeto que eu acompanho há bastante tempo. Eu acompanhava de certa forma, as publicações acerca de Cops Go, que é outra obra, outra iniciativa desses autores aqui. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre essa obra, enquanto você assiste aqui atrás, o processo de confecção de todos os formatos oferecidos pela Craft Comic Books, porque caso você não saiba, na Craft é você, leitor, que comanda. Você não precisa escolher um único formato dos seus impressos. Você pode escolher o formato que mais se adequa a seus gostos, às suas necessidades. Aqui é você que tem total controle sobre os seus impressos, tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos conversar sobre essa obra que particularmente eu gostei bastante. Caçadores de Monstros, volume 1, é uma história mais introdutória. A gente vai ser apenas apresentado aí a origem do personagem aí principal da história, que é o Doug, que é esse carinha aqui, Este cara aqui está como um garoto aparentemente normal, e parece que ele é normal até o momento que a gente começa, que a gente tá aqui nessa história. Só que ele usa essa roupa diferenciada, e aqui, como a gente pode perceber, ele tem umas habilidades diferentes também. Então logo de início nós somos apresentados a uma situação em que na nossa infância é meio que bem comentada pelos nossos pais quando nós somos travessos, que é aquela cena onde nós crianças temos um pesadelo e aí falamos que tem alguma coisa dentro do armário ou debaixo da nossa cama. É fato que qualquer criança já passou na vida, não é mesmo? Aí beleza, acontece esse esquema, a criança acorda assustada porque tem pesadelos, entre aspas, mas na verdade quando os pais chegam no quarto, ele fala que tem uma criatura, um monstro dentro do armário dele, e para os pais eles tomarem cuidado para ajudarem ele de alguma forma. Os pais, claro, não acreditam na criança, mas há um momento que eles abrem o armário, o que acontece? Sai realmente um monstro, então a criança não estava mentindo. E é claro, pessoal, que monstro que sai de armários e debaixo de cama? O bicho papão. O cara que vem atrás de se alimentar de crianças mal educadas, crianças travessas. A história aí que os nossos pais contavam quando a gente meio que saía da curva de bons garotos e garotas e fazíamos aí certas coisas que não deveríamos fazer. Aqui no caso, isso é real, Os monstros realmente existem dentro desse universo. Só que, de repente, para salvar a noite, aparece esse cara que nesse primeiro momento é um cara misterioso, como eu mostrei pra vocês. Ele aparece flutuando ali em cima do quarto para tentar ajudar essa galera aí, para tentar deter esse monstro. E aí a gente tem um pequeno embate aqui no começo, onde esse rapaz misterioso meio que tenta, conter essa criatura maligna. E de repente nós temos aí uma quebra na história, porque esse protagonista misterioso e que voa, tem algumas habilidades e alguns apetrechos meio espionísticos, podemos dizer assim. Ele vai contar pra nós o que afinal de contas aconteceu no passado dele para ele estar nessa situação. Por qual motivo ele está vestido com aquela roupa esquisita, está flutuando e está tentando impedir um monstro que estava dentro do armário de uma criança. Então nós voltamos pro passado nessa incrível página dupla e colorida, onde o Doug, que é esse rapaz aqui, ele vai nos contar o que aconteceu no passado dele para ele chegar nesse momento, Aqui nós temos acesso à infância dele, uma infância que eu particularmente vivenciei também, mas aqui é uma infância mais moderna. Já temos smartphones, mas no caso, as pipas, o rolê de soltar pipas ainda é uma coisa que existe. Apesar de que ele usa cerol, eu nunca usei cerol não, ele aqui é mais naquela questão de competição de cortar pipas e também acidentalmente cortar cabeças de pessoas que estão de moto, quem sabe, mas não vamos problematizar esse rolê aqui. Beleza, o cara é aquele cara mais de boa, de bem com a vida, um cara que não tá nem aí com nada, sabe? Um cara que só quer viver a vida dele tranquilo e ele gosta, ele tem esse hobby aí de soltar pipas.
Eis que um dia a pipa dele acaba sendo... Mentira, ele acaba cortando uma pipa de um rival dele e essa pipa cai em uma casa que é aquela fatídica casa que tem na sua rua, se você é principalmente de cidades do interior, que é uma casa que é meio velha e que tem pessoas misteriosas morando lá, sempre taxada como uma casa mal assombrada. Também tinha uma dessa lá na minha rua. Sempre mora alguém ou não mora ninguém, mas se mora alguém é um senhor ou uma senhora muito assustador. E é o caso que acontece aqui também. Nessa casa velha e muito sinistra mora uma senhora que é muito antissocial e que tem um gato bizarro também. E a pipa cai logo na casa dessa senhora com um gato bizarro. E esse menino, Doug, ele inventa de que ele tem que pegar a pipa do rival dele, que ele acabou conquistando, né, com o mérito dele próprio, como um grande pipeiro, o Senhor dos Céus, o Rei dos Céus, como ele se auto-intitula aqui. E ele entra dentro dessa casa pra pegar essa pipa, mas dá, claro, dá um rolê lá, dá uma confusão, em que ele acaba se envolvendo em um acidente, quebra o telhado da mulher velha lá, da senhora lá, e ele vai ter que trabalhar na casa dessa mulher pra consertar o que ele acabou fazendo de ruim, né? E, consequentemente, ele vai se envolver em confusões que vão acarretar nesse futuro em que nós ainda não sabemos, afinal de contas, o que aconteceu. Porque aqui ele não chega a nos contar como ele se transformou nesse cara fantasiado com habilidades especiais. A gente acabou num momento assim bem tenso, pra falar a verdade, que um embate acontece aí por motivo X, que eu não vou contar pra vocês porque seria spoiler. Só que essa história, ela traz aqui pra nós duas aventuras diferentes em um mesmo contexto. Tanto uma aventura mais no futuro, quanto uma aventura de origem do herói. Isso foi bacaninha. Né, porque o autor já começou com uma cena de ação assim, pabum, vambora começar, é para isso que viemos, para esse rolê, é ação, galera, luta contra monstros com habilidades especiais e roupas estranhas. Vamos lá então, mas antes eu vou mostrar pra você o que aconteceu para eu chegar até aqui, então foi uma ótima escolha começar dessa maneira. Nesse volume a gente tem a finalização do embate com o monstro do armário, porém nós ainda temos um gancho para as próximas histórias, para saber, afinal de contas, como é que o Doug conseguiu essas habilidades. Nós temos também umas pequenas dicas sobre o que a gente pode esperar dessa obra. Afinal de contas, nós temos a inserção desse personagem aqui, que é esse Frankenstein, bem fortão, bem altão. Só que eu achei muito interessante a maneira como eles mostram esse personagem aqui, porque normalmente nas outras obras que tem um Frankenstein, a gente pega o Frankenstein como um cara que seria um idiota completo, só fortão, só massa muscular que tá lá pra quebrar tudo e defender as pessoas e tudo mais. Só que esse cara, ele é a subversão do Frankenstein. Ele na verdade está trabalhando na parada mais de inteligência, mas nos bastidores ele não se coloca, pelo menos nesse volume, como uma arma de combate músculo sem cérebro. Ele se mostra como um verdadeiro cara inteligente. Isso foi interessante, eu gostei de ver isso. E na capa nós temos esses outros personagens aqui que não foram apresentados, né? Nós só fomos apresentados ao Doug e de certa forma teve um trechinho em que o Frankenstein aqui apareceu. Mas eu tô muito interessado em descobrir quem é esse cara aqui, que é o Saci Pererê, se você perceber mais ou menos aqui. E essa senhorita aqui, essa maguinha, que está soltando um poderzinho aqui também. Eu quero saber bem como eles são. Nesse volume a gente é apresentado ao Doug, como eu disse, ao Frankenstein e a senhora que também parece fazer parte dessa organização. Eu sei que é uma organização que provavelmente... Não, né? Dá pra gente entender que é isso aqui, que os Caçadores de Monstros são uma organização, uma empresa mesmo, entre aspas, que, né, fornecem um trabalho de salvar pessoas de monstros, ou de evitar que monstros causem problemas. Eu acho que é mais ou menos isso o rolê, porque o Doug ele acaba entregando um cartão aqui pra família que sofreu com o atentado do bicho papão. Então, sim, é uma empresa. Então, no caso, se você tiver com problemas de monstros nos seus armários ou eventuais criaturas sobrenaturais, é só você ligar para 555 555. Esse é o número dos Caçadores de Monstros, beleza? Qualquer coisa aí é só ligar que eles resolvem o seu problema. Pelo menos no mundo fictício.